Senhor, mais uma vez neste dia nós nos encontramos na Tua casa de oração para prestarmos este culto de adoração ao Teu nome, culto este, ó Deus, que só o Senhor é merecedor. Nós queremos consagrar, ó Deus, as nossas vidas, as nossas vozes, os nossos dons, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em Tuas mãos. E que este culto seja, Senhor, uma inspiração para a nossa vida e possa ser, ó Deus, o reflexo da nossa sincera devoção ao Senhor. Recebe, ó Deus, este culto, recebe a nossa adoração, abençoa-nos, fala ao nosso coração, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Todos os coristas do coro da igreja podem sentar-se, com exceção dos 3 novos coristas que vão hoje estrear. Queremos dizer a vocês que Deus os abençoe. Vocês sejam realmente um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esse coro que já é tão abençoado e ser abençoado da mesma forma por esse coro. Nós queremos dar as boas-vindas àqueles que nos assistem pela internet, que tenham uma excelente transmissão, que possam também, juntamente conosco, serem abençoados nesse culto, que é realmente a expressão da nossa adoração e do nosso louvor ao nosso Deus. Nós temos alguns avisos, algumas comunicações para serem feitas no início desse culto. Eu vou pedir então ao Jacler para que ele possa nos trazer algumas informações sobre a juventude. Boa noite a todos. A juventude de nossa igreja, mais do que nunca, está bastante empenhada em aprender mais do reino de Deus, em arregaçar as mangas e colocar as mãos ao trabalho. Então, a partir desse mês, começando no domingo anterior, hoje já foi o 2º domingo, nós estamos estudando na EBD o livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. É um livro muito importante na história da igreja cristã, por colocar um novo paradigma na ideia do discipulado. Os estudos têm sido bastante edificantes, quem tem participado tem sentido bastante tocado na sua postura enquanto discípulo de Jesus. Outras atividades dizem respeito ao mês de agosto, que vai ser o mês da juventude. O mês vai começar com um musical, que vai acontecer no dia 6 de agosto, aquele banner, ou aqui no Data Show projetado, que vai resumir o que a gente estudou no trimestre passado sobre os profetas menores. Um musical onde vai ser apresentado de maneira resumida essa mensagem para quem não pôde participar das nossas classes da EBD dos jovens. No dia 13 de agosto, o sábado seguinte, nós vamos ter um campeonato de futebol e as inscrições vão poder ser feitas com o Tiago Matos, que está lá na galeria. Cadê, Tiago? Está lá em cima, a R$10. Vai ser no dia 13 de agosto, um sábado. E no final do mês, para fechar o mês da juventude, vamos realizar o nosso congresso, que vai ocupar 2 dias. O Tiago, que vai ocupar 2 dias no final de semana, um sábado e domingo. E a gente está preparando tudo com muito carinho para a nossa igreja. Então, a programação dos jovens para a igreja, não é restrito aos jovens. A gente quer que a igreja toda participe, porque está sendo preparado com carinho para o Senhor e para vocês. Obrigado. Obrigado, irmão Jacler. Bom, Mateus não me pediu nada, mas eu vou entrar na sua seara, viu, Mateus? É a respeito do retiro anual da igreja. Eu acho que é importante, se o irmão quiser trazer uma palavra, eu acho que é oportuna, não é? Já que o tempo vai passando, né? E as vagas vão ficando cada vez mais restritas. Dia 11 a 15 de novembro, nossa igreja estará reunida ali em Pati do Alferes, Arcozelo Palace Hotel. Um hotel realmente bem estruturado. Como eu disse, todos os quartos com banheiro, com frigobar, o que facilita muito a gente que está na parte de distribuição, colocar cada um nos lugares sem
dificuldade. Lá nós não temos, por exemplo, aposento para colocar 10, 15 pessoas, que é um hotel em que provavelmente no máximo 4 pessoas, aí, da mesma família. Então não vamos ter lá aquele quarto que a gente faz com 15 adolescentes, jovens, por causa da própria estrutura. Por ser hotel, não precisa levar nada, né? E já estamos no mês de julho, terminando. Começamos em junho, em 6 parcelas de 90, e agora estamos com 5 de 108. Se você tem interesse, ao final do culto, pode nos procurar para fazer a inscrição. É uma boa oportunidade que nós temos de nos conhecermos, de trocarmos. Sempre digo o seguinte, aqui a gente encontra, sai correndo, mas são 4 dias que vamos estar juntos ali. Aproveite, faça um esforço. Se você tem alguma dificuldade em pagar em 5 vezes, procura a gente para ver como é que a gente pode ajudá-lo. Obrigado. Ok, irmão Mateus, obrigado pelas informações também do irmão. Nós queríamos então, neste momento, temos outras informações que os irmãos poderão acompanhar através do nosso boletim semanal, mas nós queríamos então, nesse momento, conhecer aquelas pessoas que nos dão a alegria da sua presença, da sua visita conosco. Se você está nesta condição, se é visitante de primeira, segunda ou terceira vez, fique de pé, para nós podermos identificá-lo ou identificá-la. Temos ali um casal, sejam bem-vindos, uma senhora também. Temos ali, temos vários visitantes hoje, que ótimo. Fiquem de pé, por favor, vão receber um cartão da nossa igreja, um abraço. Muito bem, que ótimo, não é? É muito bom nós recebermos visitas em nossa casa, não é? Nós nos sentimos felizes quando podemos receber visitantes na nossa casa. E aqui é a casa de Deus, não é? Eu penso que o coração do Senhor também fica muito alegre de ver que seus filhos e suas filhas estão indo à sua casa para adorar o seu nome. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deus a todos assim possa abençoar. Se você quiser fazer um contato conosco, é só preencher esse cartão, entregá-lo lá na recepção, alguém vai contactá-lo via telefone ou via correio eletrônico. Nós queremos também, se tivermos neste culto alguém que completou aniversário nessa semana, gostaria que viesse aqui à frente para receber o nosso abraço, também a nossa oração, além do André, depois de uma deliciosa confraria que tivemos aqui na quinta-feira com o coro masculino, uma torta e muitos salgadinhos, né? Colesterol e triglicerídeos agradecem. Mas foi muito bom, viu, André? Deus abençoe. Além do André, mais alguém? André Schubert esteja fazendo aniversário de casamento, aniversário natalício, aniversário de vida cristã. Vem aqui para esse momento de oração. Então nós vamos nos colocar todos de pé para agradecer a Deus pela vida do André. Eu vou convidar o irmão Jacler para que ele venha aqui e possa orar, agradecendo a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão André e também pela vida dos nossos visitantes que estão conosco nessa noite. Senhor, nosso Pai bendito, muito obrigado porque nesse momento a gente se reúne como uma família, como uma igreja para cultuar o Teu nome. Senhor, em especial nesse momento, eu venho pedir Suas bênçãos sobre o nosso amigo André, para que o Senhor dê muitos anos de vida, de saúde, de paz, de alegrias, todos cobertados pelas Suas santas asas, Senhor. Venho pedir também, venho agradecer pelos visitantes que hoje congregam aqui com a gente, que se sintam bem na nossa casa, e venho pedir que o Senhor aceite o nosso culto, apesar das nossas imperfeições, de coração. É o que eu venho pedir e agradecer, no nome do Seu Filho Jesus, nosso Mestre. Amém.
fazer a leitura da primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Depois vamos adorar ao Senhor com este cântico, grande Senhor, proclamando a grandeza de Deus, a majestade do Senhor, a glória do Senhor, que esperamos possamos contemplar pelos olhos da fé no culto dessa noite, e que o Senhor possa falar ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Vamos ler e vamos adorar ao Senhor, todos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, um só clamor, louvamos toda eternidade, Deus serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Das alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor. Rei exaltado no céu, eu louvarei. Rei exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, na verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei.
Amém. Queiram sentar-se, irmãos? Nós vamos ouvir a participação do coro da nossa igreja. Santo é o Senhor é santo, 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 e é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É isso que vamos ouvir neste momento. Vamos proceder à leitura que está aí no nosso programa de culto, dentro deste bloco, no nosso culto, que é um momento de fidelidade. Nós vamos cantar logo após a leitura bíblica o hino Tu És Fiel Senhor, que vai ser projetado aqui no telão. Mas eu queria, antes de fazermos a leitura e cantarmos este hino, dizer a você o seguinte, nessa noite: é tão importante nós podermos participar do reino de Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas,
porque é um privilégio para nós. Deus nos abençoa, Deus abre sobre nós as janelas dos céus, Deus abre diante de nós portas, e Ele nos dá condições para que nós possamos nos sustentar, mantermos a nossa família, termos o nosso trabalho, temos um rendimento, temos o pão de cada dia, temos o teto que nos abriga. Ele não nos pede absolutamente nada em troca, mas nós o fazemos por gratidão. Eu sei que sempre que lembramos do versículo que está lá em Malaquias, que é um imperativo, trazei, não é? Os dízimos à casa do Senhor, nós às vezes ficamos pensando sobre essa imposição, e eu já ouvi, né, da boca de alguns pregadores, a obrigatoriedade do dízimo, quando na realidade, dízimo é fé. E quando nós entregamos ao Senhor, nós estamos tão somente devolvendo a Ele parte daquilo que o Senhor nos dá. Nós não estamos pagando ao Senhor, nós não estamos retribuindo ao Senhor por alguma coisa que Deus nos fez, mas nós estamos agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e através do nosso dízimo e da nossa oferta, nós expressamos assim então a nossa gratidão. A nossa igreja tem vários desafios pela frente. Dentre esses desafios, nós temos a construção de um novo templo, e o nosso desejo é que Deus possa nos mover, e que Deus possa nos envolver de tal maneira, que nós possamos juntos, irmanados, com um propósito único, construirmos para a glória de Deus esse templo, num terreno que já adquirimos, estamos pagando, aqui na propriedade em que já estamos localizados. E o nosso desejo é que quando chegarmos àquele momento, nós possamos, todos nós, sentirmos a importância de fazermos parte da história desta igreja neste tempo, porque do tempo que já passou, outros ajudaram a escrever essa história. Nesse templo que nós estamos cultuando hoje, os nossos antepassados envidaram esforços para que este templo pudesse ser construído, e nós faremos o mesmo para que o novo templo, um templo mais moderno, mais aconchegante, com maior espaço, possa servir às futuras gerações. Eu espero poder chegar lá, eu penso que você também, não é? E podermos ter a alegria de inaugurarmos este novo templo, mas para isso precisaremos de recursos financeiros, para que a obra de Deus não possa assim, ou não venha assim sofrer solução de continuidade. Este é o momento. Se você veio preparado então para entregar o seu dízimo, enquanto estivermos cantando, você poderá depositar numa dessas salvas. Vamos fazer a leitura e vamos então adorar ao Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, Quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
Glória a Deus, você pode sentar. Deus é fiel, fiel a cada um de nós. As irmãs, por favor, queiram levar as salvas. Vamos ouvir mais uma vez a participação do coro de nossa igreja, nos falando de uma fonte, de um rio de água viva que deve correr no coração de cada um de nós. Quão preciosas são as horas na presença do Rei. Feliz me faz sentir as minhas forças renover. Não há mais o que temer, pois sei que fonte Ele é. É a fonte de água viva para quem quiser beber. Canto glória a Deus pela fonte de água viva. Rios dessa fonte venham sempre sobre mim. Não preciso relutar se nunca antes eu bebi. Essa água é para todos, é de graça, vem beber. Não importa a tua sede, para sempre fluirá. Jesus Cristo é a fonte que jamais há de cessar. Canto glória a Deus pela fonte de água viva. Rios dessa água venham sempre sobre mim, sobre mim. Se beberes dessa água, nunca mais sede terás. Água viva, cristalina, bênçãos mil irás gozar. Olha as árvores do campo, como crescem sem parar. E a linda natureza em fulgor irá cantar. Canto glória a Deus pela fonte de água viva. Rios dessa água venham sempre sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Venham sempre sobre mim. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 18. Este é o momento em que nós, no nosso culto dominical, dedicamos ao Senhor um momento para as nossas intercessões, nossas súplicas, nossas orações, nossa gratidão, pedindo que Deus abençoe as situações da nossa vida em que nós precisamos da bondade, da misericórdia do Senhor. Nós temos uma longa lista de oração que é publicada no nosso boletim dominicalmente, e a nossa igreja tem orado por esses nomes. Da mesma forma, no programa da rádio pela manhã, o programa domingo às 7 horas da manhã, Momentos com Cristo, uma longa lista de oração sempre é apresentada pelos nossos ouvintes, e nós temos orado por essas pessoas também, por aqueles pedidos que chegam através do programa da rádio, nos cultos de segunda-feira, de quarta-feira e também nos encontros de oração do Ministério de Oração de nossa igreja, nós temos colocado os pedidos de oração. E isso é muito bom, porque não estamos sozinhos na nossa luta, não é? Sabemos que sempre haverá alguém orando por nós. Nós estamos orando por alguém e alguém está orando em nosso favor. Se você tem então um pedido nesse momento para colocar nas mãos de Deus, juntando-se a tantos outros que temos para esse momento, você poderá vir aqui à frente, se você desejar estar aqui conosco, poderá ficar de pé no seu lugar, assentado, como você se sentir na presença do Senhor. Se você quiser ficar assentado, fique assentado. Se você quiser vir à frente, vem aqui, mas não deixe
de confiar no Senhor. Este cântico que nós vamos cantar é um cântico belíssimo. Eu amo este cântico, porque ele tem uma mensagem de fé, uma mensagem que nos estimula a nós realmente rompermos em fé, né? E olharmos para o Senhor, sabendo que dele nós podemos receber a bênção que nós tanto necessitamos. Enquanto cantamos esse cântico, se você desejar vir aqui à frente, você poderá se aproximar. Se você quiser ficar no seu lugar, fique no seu lugar, mas não deixe de apresentar ao Senhor o seu motivo de oração nesta hora. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada verso me levam pra dentro de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida me revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus amado, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado, porque são muitas as bênçãos, ó Deus, nas nossas vidas, e muito temos a te agradecer, ó Deus, como a nossa irmã que te agradece por essa porta de emprego, Deus, por essa oportunidade, ó Deus, muito obrigado, porque
nenhum merecimento há em nós, nada fazemos, ó Deus, para merecer tantas bênçãos em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E Deus, atende a oração do teu povo, Pai. Ó Deus, o Pedro que vai se submeter a uma cirurgia, o Douglas, ó Deus, que está nesse momento debilitado, está com essas dores. Ó Deus, as nossas enfermidades, ó Deus, nos assustam, mas nós cremos num Deus que pode curar. E é com essa confiança que nós adentramos neste instante ao teu trono da graça. E te suplicamos, ó Deus, que tu venhas interceder, Senhor Deus, na vida desses nossos irmãos. Tira, Senhor Deus, toda a dor, ó Pai. Repreende toda a ação, Senhor Deus, dessa enfermidade, ó Pai. Ó Deus, cura os nossos enfermos, restaura a saúde, ó Deus, desses nossos amados, ó Pai. Ó Deus, ser com o Alessandro no seu tratamento. Ó Deus, ajude o teu servo. Amém, ó Deus. Dá forças, ó Deus, dá segurança. Ó Deus, que aquela química, ó Deus, possa surtir o efeito, ó Deus, que tanto desejamos, ó Deus, que é de extirpar, ó Deus, que é de eliminar todas essas células, ó Deus, cancerígenas. Ó Deus, age sobre a vida do teu servo, Pai. Ó Deus, age sobre a vida de cada um de nós aqui nesse instante. Estamos apresentando as nossas necessidades, os nossos problemas. Tu conheces, ó Deus, a cada um, sabe, ó Deus, exatamente o que cada um de nós necessita de Ti nesse instante. E a súplica do Teu povo, Pai, a súplica da Tua igreja, é que Tu venhas tomar as nossas causas em Tuas mãos. Porque assim sendo, ó Deus, com certeza, o melhor virá para as nossas vidas. Mesmo que não seja aquilo que nós enxergamos ser o melhor agora nesse instante, mas com certeza, o melhor para o Teu povo está preparado. E nós somos esse povo, ó Deus, povo que se chama pelo Teu nome. Ó Deus, toma os nossos lares, toma as nossas famílias, toma as nossas casas. Ó Deus, repreende toda ação, ó Deus, do nosso inimigo dentro dos nossos lares, ó Deus. Que a Tua paz, ó Deus, essa paz que o mundo não pode nos conceder, esteja presente, ó Deus, e seja constante nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, ó Deus, conjugais. Ó Deus, ser com os nossos filhos, os relacionamentos entre os irmãos. Ó Deus, tira toda a intriga, ó Deus, tira toda a desavença. Ó Deus, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dos nossos lares. Ó Deus, nós necessitamos da Tua proteção. Cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Ó Deus, atende a toda necessidade apresentada a Ti nesse instante. É a oração que nós fazemos, não baseado no nosso merecimento, porque não há nenhum merecimento em nós, mas no sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. É por isso que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem então se sentar. Vamos ouvir mais uma vez o coral da nossa igreja, cantando Se Mais Eu Pudesse, preparando-nos assim para a mensagem. Oh,
Durante alguns domingos este mês de julho, nós tivemos no púlpito dessa igreja outros pregadores. Pastor de nossa igreja, pastor Israel Belo de Azevedo, está então chegando ao final das suas férias, e no próximo domingo nós o teremos de volta, sem dúvida alguma, com muita alegria. Mas nessa noite temos o prazer, o privilégio de ouvir o pastor Alcenir Anselmé da Mota, um dos pastores que fazem parte da nossa equipe pastoral. Queria orar pelo pastor Alcenir, e nós vamos assim acompanhá-lo com as nossas orações, sabendo que Deus já tem colocado no seu coração aquilo que Ele deseja que nós possamos ouvir nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está o teu servo, o pastor Alcenir. Queremos colocá-lo, Deus, nas tuas mãos, pedir que ele seja tão somente, ó Pai, um instrumento para falar ao nosso coração. Amém. Aquilo que tu queres que nós possamos ouvir. Usa o teu servo, esconde o Senhor atrás da cruz de Cristo, para que ele seja usado com autoridade, unção e poder nas tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje de manhã, quem esteve aqui, pôde relembrar um pouquinho o seu tempo de criança, aquela criançada, aqueles objetos aqui, aqueles brinquedos. E durante essa semana, enquanto eu pensava na mensagem que iria pregar nesta noite, eu me lembrei também do meu tempo de criança. Porque eu me lembrei, irmão Rui, do meu desejo, quando eu era pequenininho, de ser super-homem. O pessoal da nossa época, Zé Maurício já é um pouquinho, já pegou uma coisa mais antiga aí que eu não peguei, mas tudo bem. Era o pessoal era o super-homem, Ultraman, Ultra Seven, eram esses desenhos que nos fascinavam. Então eu tinha, e a criançada só pensava em ser super-homem, A gente pegava aquele lençol, amarrava assim nas costas e saía voando. Muitos quebraram testa, eu tenho marcas no joelho, e consequência desse desejo de ser super-homem. E hoje em dia, meus irmãos, no nosso contexto religioso, nós temos ouvido determinadas mensagens que têm levado o crente a achar e a querer ser super-homem. E eu separei um vídeo, dentre os vários que eu acessei durante essa semana, para que a gente pudesse ter uma ideia do que tem acontecido no nosso meio religioso. Vou pedir o Itamar que solte esse vídeo. É assim, meu pastor. Quanto vale uma amizade? Olhe para mim. La mãe que se condice a cari, l'ore mene che songo mene vassia. Sto comando con di semendigio, lanju con smerghi viu di sai. Homem, eu te digo e te que mene vos pedecai, porque sou teu Deus. E te escondo embaixo das minhas asas, sente-te. Sente as minhas asas em come de plaçore. E digo com debede que subo como víndia. E eu te digo, ai de quem tocar em ti. Rebandou que se, la mangoma iniciou. Raro gomongoma na sua Jeová de Guécia. Tenho eu visto o inferno formar uma reunião contra a tua vida. Mas eu te digo, as pedras que tacaram, as pedras que podem tacar em ti, eu te digo, eu a recolho antes que te acerte, porque eu sou o teu Senhor, sou o teu justificador, sou o teu Senhor e estou aqui para responder o teu propósito que fizeste comigo há dias atrás. E eu respondo para ti como sinal e te deixo uma unção diferente, que ainda o mundo irá notar a diferença maior em ti, porque eu faço em ti um novo acordo e derramo uma nova unção em ti e te digo, embaixo das minhas asas tu estarás guardado, porque sou teu Senhor. E recebe agora, recebe agora, recebe
esse é o super-homem, esse é o super-crente. O perfil deste super-crente, desse super-homem, ele é o homem todo-poderoso. É aquele que é cabeça que não é cauda. É aquele que tem para emprestar e não para tomar emprestado. É aquele que nunca fica doente, porque doença é do diabo. Se o crente está doente é porque ele está fraco ou ele está possuído. Esse é o super-crente, é o super-homem do nosso contexto religioso. E meus irmãos, isso tem feito um mal tremendo nas pessoas. Porque o anseio de muitos, e muitos se achegam na igreja com essa expectativa de se tornarem super-homens, de se tornarem super-crentes. E a minha mensagem nessa noite é que crente não é super-homem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler aqui um texto muito interessante sobre a vida de um grande profeta de Deus. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. E caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu passo a apresentar aos irmãos um super crente, um super homem, Elias. Esse sim é um super crente, é um super homem. Elias vive dentro de um contexto religioso, social, político, totalmente desfavorável. E ele chega, e ele toma a frente dessa oposição. E ele vai diante do rei Acabe, o poderoso na época. O rei tinha o poder sobre a vida e a morte. E chega para Acabe e diz: olha, a partir de hoje não vai haver chuva nesta região. Até que eu volte a dar chuva, não choverá. Elias era poderoso. O perfil de Elias era de um homem poderoso. Ele chega, ele enfrenta todos os inimigos. E nesse instante, ele é levado por Deus a se encontrar com uma viúva. E ao se encontrar com ela, se depara com um quadro social horrível, porque aquela viúva estava passando fome, aquela viúva estava a ponto de morrer junto com o seu filho. E aí esse profeta de Deus, esse super crente, chega e diz: olha, a farinha da tua vasilha não vai acabar, o azeite da tua botija também não vai se secar, até que volte a chover em Israel. Este é o todo-poderoso, o super crente, Elias. E aí, este homem de Deus sai e, diante daquele quadro que existia em Israel, onde a idolatria prevalecia, onde o culto a Baal tomava conta do povo, onde o culto a Deus, ao Jeová, ao Deus verdadeiro, começava a ser extinto, começava a ser esquecido, ele chega e faz um desafio aos profetas de Baal. Ele chega diante de Acabe e diz: olha, chame
os 450 profetas aí de Baal, o seu Deus. Vamos ao Monte Carmelo, vamos lá, e ali a gente vai fazer um desafio, e o povo vai poder ver quem é o verdadeiro Deus. E isso acontece, né? Eles vão para o Monte Carmelo, e é interessante, meus irmãos, na vida desse homem de Deus, desse super-homem, desse super-crente, que ele chega, e ele sabia do contexto social, ele sabia do contexto religioso ali daquele instante, e o povo estava sem saber a quem seguir, o povo estava se esquecendo do Deus verdadeiro, o Deus que os tirou do Egito, começou a bandear para o Deus Baal, o Deus que era o Deus que provia chuva, que provia tudo. E aí nesse instante ele diz para o povo, olha, decidam hoje a quem vocês querem seguir, se é Baal ou se é Deus, mas tome uma decisão, não fiquem aí em cima do muro, porque o em cima do muro leva vocês também para o inferno. O em cima do muro também é uma decisão contra Deus. E aí o povo fica calado, porque não sabia em qual posição, em que direção andar. E aí começa a haver toda aquela movimentação para aquele desafio. O desafio era que os profetas de Baal deveriam arrumar ali um altar, pegar um sacrifício, pegar um gado, esquartejar esse gado, colocar ali em cima do altar e não tocar fogo. E Elias faria a mesma coisa do lado dele. E aí os profetas de Baal deveriam clamar a Baal para que descesse fogo e queimasse o altar junto com o sacrifício. E depois depois Elias faria a mesma coisa. E aí os profetas de Baal começam a clamar, Baal, desce fogo, queima esse altar. E começaram os 450 profetas, começaram a clamar ao seu Deus, o Deus Baal, e nada acontecia. Foi se passando a hora e nada, chegou meio-dia, Elias ainda soltou uma gracinha para eles. Olha, grita, fala mais alto, de repente o Deus de vocês está tirando um cochilo, ou foi dar um passeio, então grita mais alto. E os profetas de Baal começaram a se martirizar, tocando chicote, começaram a sangrar, e nada do fogo descer. Aí Elias foi, preparou o seu altar e rogou a Deus, Deus, esse povo precisa ver a manifestação do seu poder. Eu estou aqui agora diante desses 450 profetas. Mostra o teu poder nesse instante. Desce fogo e queima esse altar. E efetivamente aquilo aconteceu, meus irmãos. Elias orou e imediatamente o fogo desceu. E o povo que estava cético, que estava em dúvida a quem seguir, pôde ver que só o Senhor é Deus. Esse era o coro que o povo cantava. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é Deus, mas só o Senhor é Deus. Meus irmãos, nós vivemos hoje um contexto em que muitos estão se voltando para o Deus Mamon e estão esquecendo do Deus verdadeiro. Mamon não é Deus, o dinheiro não é Deus. O verdadeiro Deus é o único Senhor. E isso que ficou claro ali na vida daqueles homens e daquelas mulheres que presenciaram a descida do poder de Deus. Então Elias, este super crente, esse super homem, era um homem poderoso. Mas além de ser poderoso, um outro perfil de Elias era que Elias era um homem de oração. Sim, Elias era um homem de oração. Tiago diz lá, Elias era homem como nós, mas ele orou e parou de chover. Ele orou novamente e a chuva desceu. Elias era um homem de oração, meus irmãos. E é interessante que nessa vida de Elias de oração, tem um determinado momento na vida dele, que é justamente quando ele termina ali um dos seus desafios, que ele vai para o monte, né, ali no Monte Carmelo. Foi justamente depois desse desafio junto aos profetas de Baal, e ele diz para Acabe, olha, corre porque a chuva está vindo. E aí ele sobe. Quando ele diz isso, ele está dependendo de Deus. Ele corre lá para cima do monte. O texto nos diz que Elias se abaixa, se dobra. O texto é bem detalhado, né? Diz que ele coloca a cabeça entre as pernas, e começa a orar. Deus, dá chuva. Deus, desce chuva. E aí ele manda o seu servo, vai lá e dá uma olhada para ver o que está acontecendo. E aí o servo chega, abre a janela e nada.
nem uma nuvenzinha. O céu estava sky clear, né? Como diz na aeronáutica, céu claro, céu de brigadeiro. Não tinha nenhuma possibilidade de chuva, Elias. E aí Elias novamente intercede. Mas vejam bem, este homem tinha acabado de orar para que Deus descesse fogo, e o fogo desceu. E agora ele ora por chuva, e a chuva não desce. E aí ele ora novamente, vai lá, dá mais uma olhada. E o servo vai. Elias, nada, nenhuma nuvenzinha, nada, não vai chover. Não vai chover. E esse homem novamente clama a Deus. E ele faz isso por 7 vezes, meus irmãos. E aí quando na 7ª vez o servo dele vai olhar, aí volta. Elias, apareceu uma nuvem. Aí Elias deve imaginar, poxa, vem aquele cúmulo nimbus, né? Aquela nuvem grandona, negra. Mas não, o servo diz, a nuvem é do tamanho de uma mão. Do tamanho de uma mão. E aí aquele homem poderia ter ficado desanimado, mas não, ele viu naquilo justamente a confirmação de Deus. E aí ele diz, olha, pode correr e fala para Acabe, para que ele suba na sua carruagem, porque a chuva vai vir. Ele conseguiu ver além das circunstâncias. Este homem de Deus, esse homem de oração. Elias era um homem poderoso, sim, mas ele era um homem de oração também. Era um homem de oração. E aí, quando o servo corre, ele vai e fala com Acabe, e Acabe sai correndo, né? Sobe na sua carruagem, e Elias vai atrás e encontram, e tem aquele desfecho da chuva. Mas esse homem, esse super-homem, esse super-crente, meus irmãos, que é um homem poderoso, como o perfil ali dos super-crentes que nos são apresentados hoje, ele era, além de um homem todo-poderoso, ele era também esse homem de oração. Mas, por incrível que pareça, o texto que nós lemos, ele nos traz um outro perfil deste homem, que é esse aqui, né, de um homem que tem medo e fica doente. Mas antes disso, né, antes dessa característica de Elias, existe uma outra, que é quando ele se depara com essa viúva, quando ele falou ali teve aquele encontro com a viúva de Serepta, o filho dessa mulher morre. E aquela circunstância ali causou um transtorno muito grande para Elias. A fé no seu Deus foi provada ali. Aquela viúva questiona, profeta, o que você veio fazer aqui? Você veio matar o meu filho? E aí Elias vai, ora por aquela situação, aquele filho, aquela criança ressuscita. E é interessante a fala daquela mulher. Agora eu vejo que efetivamente você é um homem de Deus, porque a palavra que você disse se cumpriu. Elias era um homem poderoso, era um homem de oração, e ele era reconhecido como homem de Deus. E ele foi reconhecido como homem de Deus, porque a palavra da sua boca, a palavra do profeta se cumpriu. Meus irmãos, hoje nós vivemos num contexto em que muitas profetadas são dadas. Muitas profetadas são dadas. Mas essas profecias não se cumprem. Não se cumprem. Então, a característica de Elias, de ter sido reconhecido como homem de Deus, foi porque o que ele falou se cumpriu. Mas aí, este homem que aparentemente se encaixa dentro dessas características do super-homem e do super-crente, de repente, ele fica com medo. O texto que nós lemos diz que Jezabel, irmão Rui, chegou e falou assim, olha, depois de Elias ter enfrentado 450 profetas de Baal, aí uma mulher, as mulheres são poderosas, sabiam? Desde aquela época, tu vê, uma mulher só fez um estrago tremendo, 400 homens não fizeram Elias tremer, mas uma mulher, Jezabel, falou, corre porque eu vou te pegar. E pronto, Elias deu no pé, saiu correndo, ficou com medo. O texto diz que ele ficou com medo de morrer, porque uma mulher o ameaçou. Meus irmãos, o texto é interessante porque diz que Elias caminha com o seu servo e chega num determinado momento que ele deixa o seu servo e entra no deserto. Quantos de nós não estamos passando por esse deserto? Quantos de nós não estamos caminhando dentro desse deserto? E foi o que aconteceu com o homem de Deus. Esse supercrente ficou doente. Esse supercrente teve medo. Esse supercrente provavelmente teve uma grande depressão. E ele pede a Deus para morrer. Ele na sua oração ali dentro do deserto, ele diz, Senhor, basta, eu já estou cansado. Me leve.
Eu não quero mais ficar lutando, são muitas lutas, são muitos dissabores. Este é o homem de Deus. Este é o supercrente. E meus irmãos, quando eu ouço esse tipo de mensagem que nós vimos aqui no início, que os irmãos deu condições aos irmãos de imaginar o que é dito aqui, e a gente ouve aí a todo dia. Olha, você é cabeça, você não é cauda. Você é patrão, não pode ser empregado. Você tem que emprestar, você não pode pegar emprestado. Você tem que determinar a Deus. Sim, você tem direito de determinar a Deus. Você é um super crente, você é um super homem. Meus irmãos, quando eu olho isso, quando eu vejo isso, e quando eu tenho que constatar no meu dia a dia, que os crentes estão morrendo. Essa semana eu estava lá no Caju, fazendo um sepultamento. Sim, os crentes morrem. Os crentes têm depressão. Os crentes passam por dificuldades financeiras. Existem pais crentes chorando pelos seus filhos, porque seus filhos estão doentes, estão querendo se matar. Meus irmãos, são dificuldades atrás de dificuldades. E aí eu não consigo unir essa teologia à minha realidade. Qual é a explicação? Se o que eu ouço é que existe o supercrente, existe o super-homem, aquele que não fica doente. E aí, quando eu vejo a minha realidade, é totalmente diferente. Eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo pessoas com dores, eu vejo famílias se destroçando. Eu não consigo unir a teologia que eu ouço à minha prática. Aí eu olho para esse super-homem, esse Elias, esse profeta, esse homem de Deus, que andava e era reconhecido, lá vai o homem de Deus. Vejo que esse homem ficou doente. Esse homem teve depressão. Esse homem pediu a morte. Esse homem pediu a morte a Deus, tamanho era a sua dificuldade. Qual era o segredo então? Por que ser crente? Por que ser crente? Aí a gente vê aqui no texto, meus irmãos, que esse homem que pede a morte, ele dorme e de repente, está aqui no versículo 5, na parte B, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes. Imagine só, meus irmãos, quem gosta de pão já deve estar com água na boca, né? Um pão assado sobre brasas, quentinho, que o anjo deixou para Elias. E um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo de Deus. Esse homem que era todo poderoso, esse super crente, esse homem de oração, esse homem que era reconhecido como homem de Deus, esse homem que tinha medo e queria morrer, tinha um segredo. Sabe qual é o segredo de Elias? Sabe qual é o segredo do verdadeiro supercrente? Sabe? A superdependência de Deus. Sim, Elias era superdependente de Deus. Na realidade, ele não era super-homem, ele não era supercrente, ele era superdependente de Deus. Porque este homem, quando ele desafia a todos os órgãos ali de Israel, quando ele é caçado, quando ele é procurado, Deus manda ele para o deserto, ele é alimentado pelos corvos. Sim, Elias fica ali na beira de um riacho, sendo diariamente sustentado por corvos, completamente dependente de Deus. Sim, esse super-homem, esse super-crente, ele é completamente dependente de Deus. Esse mesmo homem chega para ser sustentado por uma viúva. Deus o manda ser sustentado por uma viúva, e aí ele poderia imaginar: eu vou para a casa de uma viúva rica. Uma viúva conforme a teologia que é pregada hoje em dia, né, com Cadillac, com palácios, com mansões. Mas não, quando ele se depara com essa viúva que deveria sustentá-lo, ela estava morrendo. Era uma pobre mulher que estava ali nos seus últimos dias. Mas este homem vive na dependência de Deus. Elias é super dependente de Deus. Então, a característica e o grande segredo deste homem é que, na realidade, ele não é super-homem,
ele não é super crente, ele é super dependente de Deus. E meus irmãos, a história de Elias mostra exatamente isso, que o super crente, o super homem, ele tem que depender de Deus. E aí quando você ouve, né, esse tipo de mensagem, que quer fazer do crente um super crente, quer fazer do crente um super homem, dizendo que o crente não pode ficar doente, e isso tem causado um estrago tremendo, porque você ouve isso e você fica doente, e aí você fica mais doente ainda, porque você se acha o pior dos piores. Pô, se o crente não pode ficar doente e eu estou doente, algo está errado comigo. Sim, eu devo ter algum problema, eu devo estar em pecado. E isso tem causado um transtorno, um mal tremendo, tanto física como psicologicamente no nosso povo. E aí quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo respaldo para esse tipo de teologia. Eu não vejo respaldo para esse tipo de mensagem. Então esses pregadores pregam, falam, mas eles não têm coragem de chegar diante de uma mãe que está chorando a morte do seu filho e dizer e pregar essa teologia da prosperidade, em que o crente tem que estar sempre bem, tem que estar sempre por cima, tem que estar sempre vestindo roupas novas, tem que ter a aeronave do ano. Sim, o super crente tem a aeronave do ano, ele não voa de voo normal, ele tem o seu jatinho particular. Esse é o super crente. E aí o povo olha aquilo, e por que isso não acontece comigo? Tem alguma coisa errada. Eu quero também ser super crente, eu quero também ser super homem. Mas a realidade, meus irmãos, é a realidade do profeta Abacuque. Chega lá diante do contexto social que ele vive, e tá, Senhor, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando essa miséria? Até quando esse monte de doença? Até quando isso vai se abater sobre o meu povo? E aí este mesmo profeta chega no final do seu livro, e os irmãos conhecem. Ele diz esse poema lindo, que é justamente esse princípio da dependência de Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mais alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja mais o gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esse é a minha força, é Ele que vai dar força aos meus pés para que eu suba as montanhas. Ele que vai dar força aos meus pés para superar as minhas doenças. É Ele que vai dar força aos meus pés para transportar todas as minhas dificuldades. Essa é a realidade do supercrente. Não é um homem que está, ou uma mulher que está imune às dificuldades do mundo. Aí quando eu olho para o apóstolo Paulo, o grande pregador do Novo Testamento, esse homem chega ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz o seguinte: para impedir que eu me orgulhasse, para que eu me vangloriasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E 3 vezes eu roguei ao Senhor: tira de mim esse espinho. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí esse apóstolo diz: então eu vou me gloriar muito mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se manifeste na minha fraqueza, na minha vida. Sim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele quer ser fraco, porque o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Ele não precisa ser forte, porque não é ele que tem que aparecer, porque ele sabe que ele por si só não é forte. Ele não pode nada através da sua capacidade, mas é Deus, é o poder de Deus que se manifesta na sua fraqueza. Esse mesmo apóstolo, lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 11 até o 13, diz que: não estou dizendo isso porque esteja necessitado de alguma coisa, pois aprendi a viver e a me virar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, o apóstolo Paulo tudo podia, mas ele não tudo podia somente
quando estava tudo bem na vida dele, não. Não, ele tudo podia em Deus quando ele estava passando fome. Ele tudo podia em Deus quando ele estava em necessidade. Sim, porque o crente não tem vida fácil não, meus irmãos. O crente tem lutas, o crente tem dificuldades, mas nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é o grande diferencial do crente, esse é o nosso grande tesouro. Esse é o nosso grande tesouro. Existe um texto que eu acho que sintetiza tudo o que eu disse aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo, nessa carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz o seguinte aos Filipenses: Filipenses, eu acho que a gente poderia pegar essa mensagem para nós, hoje. Itacurucenses, vocês que estão aqui neste culto, neste domingo à noite, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo sido encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que todo mundo venha e se ajoelhe e se dobre diante desse Senhor, diante desse Deus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Sim, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, essa é a grande mensagem, esse é o grande princípio. Não é que o crente não vai ter problema, mas que Deus se fez homem, e os homens estão querendo se fazer Deus. E aí o apóstolo Paulo diz, não é isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e tendo sido encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição, dando-lhe o nome que é sobre todo nome, para que todo aquele que nele crer não pereça. Sim, para que todo aquele que nele crer não pereça, e para que todo joelho se dobre, e chame a Senhor de Senhor, e chame a Jesus de Senhor. Sim, ao invés de eu fazer de Jesus o meu servo, eu tenho que querê-lo como meu Senhor. Esse é o segredo. Jesus como o Senhor das nossas vidas. Sim, Elias tinha a Deus como o Senhor dele. Elias servia a Deus. Elias era dependente de Deus. O crente tem que ser dependente de Deus. O crente tem que ser dependente de Jesus. Então, não existe super crente. Não existe crente super-homem. Existe crente super dependente de Deus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E eu queria que, enquanto nós vamos cantar esta música, que está aí no seu programa de culto, você pudesse refletir sobre o que você ouviu aqui. Eu não estou convidando você para ter uma vida próspera. Eu não estou convidando você para não ter problema na sua vida. Eu não estou convidando você para ter mansão. Eu não estou convidando você para ter carro do ano. Eu não estou convidando você para ter jatinho. Não. Eu estou convidando você nesta noite para ser super dependente de Deus. Sim, porque o homem não pode viver sozinho. O homem não pode viver independente de Deus. Mas isso é uma decisão nossa. É uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Eu tomei num dia. Falei, eu não quero mais viver sozinho, eu quero ser dependente de Deus. O super-homem tinha uma fraqueza. Mateus, qual era a fraqueza do super-homem? Era a criptonita, exatamente. Quando ele chegava perto da criptonita, ele ficava fraco. Ele não conseguia desenvolver todos os seus poderes. O crente, meus irmãos, quando ele chega perto do orgulho, quando ele chega perto da sua auto-independência, do seu auto-ser, ele começa a ficar fraco. O orgulho e a autoindependência são a criptonita na vida do crente. A dependência de Deus
é justamente aquele boom de força do crente. Porque é quando o crente está fraco, é que o poder de Deus se manifesta na vida dele. E é isso que Paulo diz: olha, Senhor, mas se a tua graça me basta, e se a tua graça se manifesta na minha fraqueza, então eu quero ficar fraco, porque eu quero que a tua graça, que o teu poder se manifeste na minha vida. Eu quero ser totalmente tomado pelo seu poder, porque eu não quero ser forte por mim mesmo. Eu quero ser forte para que Deus, para que Jesus se manifeste na minha vida. E a força de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus se manifeste na minha vida. Então, se você quer isso na sua vida, eu não sei qual o momento que você está vivendo, mas este hino que nós vamos cantar, ele diz o seguinte, preste atenção na letra: já andaste só em tristeza? Já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir? Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança, do conforto que só Cristo dá. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado para sempre Ele irá. Reflita sobre o que você vai cantar. E logo em seguida eu vou dar uma oportunidade a que você se manifeste, dizendo: Alcenir, eu quero ser dependente de Deus. Eu não quero ser super-homem, eu não quero ser super-mulher, mas eu quero, nesta noite, ser super dependente de Deus. Segundo século do cristianismo, teve um homem que, por defender a sua fé, foi levado à arena e condenado à morte. Policarpo. A história diz que este homem, ali nos seus últimos momentos,
teve a oportunidade de salvar a sua vida. O imperador chegou para ele e disse: Policarpo, você já tem 86 anos. Negue o seu Deus. Diga que César é Senhor. Eu vou conseguir te livrar dessa sentença. E aí Policarpo se vira para o imperador, já tendo a sua condenação à morte. Durante 86 anos, eu servi a este meu Senhor, e Ele nunca me decepcionou. Como que você quer que eu agora o negue a este meu Rei e meu Salvador? Sim, Policarpo tinha Deus como Senhor. Policarpo era dependente de Deus. Policarpo não era super-homem. Policarpo não era super-crente, mas ele era super dependente de Deus. Eu queria dar a oportunidade a você que entrou nesta igreja nesta noite e que ainda não se sente super dependente de Deus. Tem lutado as suas lutas contando somente com as suas forças, somente com a sua capacidade intelectual, somente com o seu saber. Eu queria dar a oportunidade a você nesta noite de entregar a sua vida a Deus, dizendo: eu, a partir desta noite, a partir deste dia, 24 de julho de 2011, eu quero me tornar super dependente de Deus. Então, se você toma essa decisão nesta noite, eu gostaria que você levantasse a mão, para que a igreja te conhecesse, para que nós pudéssemos caminhar junto com você, para que nós pudéssemos orar com você. Existe alguém aqui nesta noite, nesse instante, que queira tomar essa decisão, dizer: Alceni, eu quero me tornar super dependente de Deus. Eu não quero mais ficar sozinho. Eu não quero mais lutar as minhas lutas somente com o que eu sei, somente com o que eu tenho, porque nós nada somos, nós somos fracos. Então, se você quer tomar essa decisão nesta noite, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Rei e seu Salvador, se você quer se tornar dependente de Deus, nesta noite, levante a sua mão, não tenha vergonha. Esse é um grande privilégio, é uma oportunidade ímpar na sua vida, é a maior decisão que o ser humano pode tomar, é aceitar, é buscar a Deus, estar junto a Ele, como dependente dEle, viver a sua vida como dependente de Deus, esse Deus que tudo pode, esse Deus que age na vida dos seus filhos, esse Deus que acompanha, esse Deus que luta junto conosco as nossas batalhas. Tem alguém aqui nesta noite que queira tomar essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador? Levante a sua mão, não tenha vergonha. Deus abençoe, minha irmã, Deus a abençoe. Mais alguém que queira tomar essa decisão? Essa decisão eu sei que é difícil. Deus abençoe, meu irmão. Eu sei que a gente fica meio preso, né? Poxa, eu não conheço, estou aqui no meio estranho. Mas pense bem, não se importe com quem está ao seu lado, é você e Deus. É você e Deus, é ser dependente de Deus, é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. A gente acredita em tanta coisa, e a mensagem de hoje, Deus abençoe, minha irmã, a mensagem é essa, se tornar dependente de Deus. Deus abençoe, minha irmã. Eu quero ser super dependente de Deus. Eu não estou oferecendo a você riquezas, eu não estou oferecendo a você palácio, eu não estou oferecendo a você uma saúde impenetrável. Não, porque isso não está na Bíblia. E nós somos o povo da Bíblia. Mas o que eu estou oferecendo a você é o que a Bíblia oferece. É essa proteção, é poder viver na dependência de Deus. A decisão que muitos aqui já tomaram, e você pode tomar nesta noite. Se tornar dependente de Deus. Alguém mais quer tomar essa decisão? Levante a sua mão. Eu vou pedir que aqueles que tomaram a decisão, né, venham aqui à frente, né, dando mais um impulso aí nesse teu ato. Nós vamos cantar a última estrofe e a igreja vai estar orando por você. Você que tomou essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você que quer se tornar super dependente de Deus nesta noite, venha aqui à frente para que a igreja te conheça, para que a igreja possa te visualizar e a partir desse instante caminhar com você nesta tomada de decisão que você tomou nesta noite. Olha, sem a menor dúvida, a melhor decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Com certeza já tomaram várias decisões ao longo da sua vida, várias decisões neste domingo, mas a melhor decisão na vida de vocês foram se tornar, neste dia,
super dependentes de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Vamos cantar então agora a última estrofe. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Vou te dar mais uma oportunidade. Se alguém quer tomar essa decisão nesta noite, de ser salvo por Jesus Cristo, de se tornar super dependente de Deus, saia do seu lugar, vem aqui à frente. A gente vai esperar mais um pouquinho. Não tenha medo. Mais alguém que quer tomar essa decisão? Deus, muito obrigado por tudo que vivenciamos nesta noite. Ó Deus, nós queremos declarar a nossa total e completa dependência, ó Deus, da Tua ação sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esses nossos irmãos. Sim, ó Deus, que tomaram essa decisão tão corajosa nesta noite, de Te aceitar, ó Deus, como Seu Salvador. Ó Deus, de dizerem, ó Deus, para toda esta igreja, eu quero me tornar super dependente de Deus. Ó Deus, abençoa-os, Senhor Deus, ajude-os na sua caminhada. Dê à Igreja Batista de Itacuruçá sabedoria e capacidade, ó Deus, para estar caminhando junto com esses nossos irmãos. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, a Tua unção, dá-nos, ó Deus, a Tua bênção. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que vivenciamos aqui nesta noite. Sê, Senhor Deus, com estas vidas, sê com esta decisão, que ela possa ser inabalável, que nenhuma dificuldade, que nenhum problema, que nenhum deserto, ó Pai, possa fazê-los desanimar, mas que a cada dificuldade, a cada adversidade, eles possam ver, ó Deus, a manifestação do Seu poder sobre a vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, meus irmãos, às 19 horas, encontro com Deus, né, aqui nós estamos terminando aí a série do Salmo 119. Quarta-feira, pastor José Maurício, no seu estudo, né, do livro, também que ele vem desenvolvendo, e ao longo da semana, a nossa igreja se mantém ativa. Então, se você quiser, né, de segunda a sexta, nós temos plantões aqui de pastores para aconselhar, para orar junto com você. A nossa igreja está aberta aqui durante toda a semana, tá? Que Deus possa nos abençoar e vamos orar mais uma vez nesse instante. Pai amado, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, e a presença e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a Igreja Batista Itacuruçá e com todos aqueles que aqui entraram nesta noite, e com todos os seus familiares, e com toda a Tua igreja no reino, Deus, e no mundo, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe e uma semana vitoriosa de super dependência de Deus.